Fala aí, galera. Aê, tranquilo? Só na boa, bora mais uma? Questão 70. Ela diz o seguinte: as máquinas térmicas transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, e quando operam segundo o ciclo de Carnot, são consideradas ideais, por possuírem o maior rendimento possível. Uma máquina térmica ideal operando segundo o ciclo de Carnot possui um rendimento igual a 40%. Realiza um trabalho W igual a 8.000 joules e possui uma temperatura em sua fonte fria de 300 Kelvin. Assinale a alternativa correta, que corresponde, respectivamente, à quantidade de calor recebida e liberada em joules e à temperatura em Kelvin da fonte quente para operar este ciclo. Galera, primeira coisa, vamos aí anotar as variáveis que ele nos dá. Ele disse aí que o rendimento é igual a 40%. Rendimento é igual a 40%. Ou seja, o rendimento é igual a 0,4. Realiza um trabalho. O trabalho é de 8.000 joules, o trabalho útil. Beleza? E a temperatura na fonte fria é igual a 300 Kelvin. Beleza. Está anotado aqui os dados do problema. E agora vamos fazer aqui uma breve revisão de máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? Ele dá o conceito aqui, né? Ó. Transforma energia interna de um combustível em energia mecânica. Então é isso que acontece com a máquina térmica. Nos livros, normalmente você vai encontrar dessa forma aqui, ó. Você vê aqui uma fonte quente, tá? Uma fonte quente que injeta calor, fonte quente, injeta calor. Aqui no meio nós temos a máquina térmica, certo? Mais ou menos assim. E essa máquina aqui, ó, é o que realiza o quê? É o que realiza o trabalho útil. E aí eu tenho uma fonte fria, é uma fonte fria, onde o calor não aproveitado ele é rejeitado na fonte fria. Fonte fria. Então aqui a gente já consegue estabelecer a primeira equação que a gente precisa saber. O calor cedido ao sistema, uma parte se transforma em trabalho útil e a outra parte é liberada em forma de calor para a fonte fria. Com isso, eu tenho a seguinte fórmula: o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor liberado para a fonte fria. Minha primeira fórmula, beleza? E aí, eu não consigo transformar tudo em trabalho. A segunda lei da termodinâmica. Eu não consigo transformar tudo em trabalho. Eu tenho uma perda para fonte fria. E com isso eu tenho a ideia de rendimento. O que é o rendimento? Rendimento é quando eu forneço uma quantidade de calor, qual é o trabalho útil que eu consigo realmente aproveitar. Então aqui é a fórmula do rendimento. E eu tenho também uma fórmula para rendimento para as máquinas térmicas de Carnot, que ele diz o seguinte, que é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Fazer a minha questão. Beleza? Então agora eu tenho os dados, eu tenho as fórmulas, vamos começar a brincadeira. Primeira coisa, rendimento, ele me falou que é 0,4. O trabalho, ele me deu, é 8.000. 8.000 dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então a quantidade de calor da fonte quente vai ser igual a 8.000 dividido por 0,4. Se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, eu não estarei adulterando a minha questão. E aí em cima fica 80.000
divididos por esse 0, corta com esse 0 dividido por 4, que é igual a 20.000. 20.000 o quê? 20.000 beterrabas? Não. 20.000 joules. É a quantidade de calor recebido da fonte quente. Que aí você já vê, né? Aqui, ó, as alternativas é só a letra C. Já daria para marcar a letra C. Mas vamos lá, vamos entender aí a segunda pedida. A segunda pedida ele quer a fonte fria. A fonte fria eu vou usar a minha fórmula, primeira fórmula aqui, ó. A quantidade de calor recebido pelo sistema é de 20.000. 20.000, como eu acabei de calcular. Que vai ser igual ao trabalho, que é 8.000, mais a quantidade de calor cedido para a fonte fria. Aí fica fácil, né? 20.000 menos 8.000, 12.000 joules, que é o calor cedido para a fonte fria. Ok, bate lá com o meu gabarito da letra C. E para finalizar, ele quer saber a temperatura da fonte fria. Qual é a fórmula que usa a temperatura da fonte fria? É justamente essa daqui. Então, o rendimento, eu já vou colocar, substituir os valores, né? Vou substituir nessa fórmula aqui. O rendimento é 0,4. Igual a 1 menos a temperatura na fonte fria, ele me deu. Olha aí, eu anotei aqui, ó. Ele me deu a temperatura na fonte fria é 300 Kelvin, dividido pela temperatura na fonte quente. Beleza? Vamos passar esse termo positivo para o outro lado e vamos passar esse 0,4 negativo para esse lado. Então vai ficar 300 dividido pela temperatura da fonte quente, que é igual a 1, menos 0,4. 1 menos 0,4, não preciso fazer conta, né? 0,6. Então, a temperatura da fonte quente vai ser igual a 300 dividido por 0,6. Novamente, se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, fica tudo bem. Isso é igual a 3.000 divididos por 0,6 vezes 10 dá 6 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 vai dar 500 o quê? 500 carambolas? Não. Eu estou falando de temperatura, 500 kelvins. Então a resposta ficou 20.000, fonte quente, 12.000, fonte fria e 500 Kelvin, que confirma toda a minha suspeita que é a letra C. Letra C de ciclo de Carnot. Questão de ciclo de Carnot só poderia dar a letra C. E aí, gostou da solução? Curte, compartilha, se liga aí para as próximas soluções. Inscreva-se no canal Flor Exatas do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Valeu!